Mais uma vez estamos aqui para falar mais uma vez das Escrituras, das maravilhas da Bíblia que Deus preparou para nós. Nesse momento, irmãos, eu quero trazer hoje a respeito de Saul. Vamos entrar no assunto. Capítulo 28 de 1 Samuel, verso 8. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite viera a mulher e disse: Peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Então, atendendo Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faças subir o que hei de fazer, saber o que hei de fazer, de dizer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Aqui está um assunto, irmãos, que é polêmico para muitos, que eu já vi muitos pregadores afirmar aqui a respeito de Samuel, que não foi Samuel que veio falar com Saul, mas sim Satanás. Uma coisa, irmão, que nós temos de ter muito cuidado para com isso é falar o que nós não temos entendimento. Não temos conhecimento de causa. A melhor coisa, irmãos, é termos conhecimento de causa para entrar em certos assuntos. Quando nós vemos, irmãos, lá a respeito do rico e Lázaro, quando aquele que era rico morreu, e Lázaro também,
que ele foi falar com Abraão, ele lá no inferno e Lázaro no seio de Abraão, ele foi falar com Abraão, e Abraão disse: há um grande abismo entre nós e vós. De certo que se alguém quisesse passar daqui para lá, não poderia, e nem passar de lá para cá. Aquele que era rico estava no inferno. Lázaro estava no seio de Abraão. Nós não podemos dizer, irmãos, aonde ficava os mortos que morriam naquele tempo antes de Jesus. Mas eles estavam em um lugar reservado. Ele estava acima de onde aquele homem estava. Porque a palavra inferno, irmãos, significa inferior, partes inferior. O inferno é partes inferior à terra. Só um lugar inferior. Por isso que se chama inferno. E quem estava no inferno não podia passar para cá. Isto, irmão, é um caso isolado na Bíblia. Nós não podemos chegar e dizer que foi Satanás que veio na aparência de Samuel, porque nós estamos blasfemando, falando certas coisas. Porque eu tenho certeza, irmãos, que foi Samuel que veio. É um caso isolado. Porque naquele tempo era diferente. É o único caso na Bíblia que se encontra esse caso de Samuel, que aquela feiticeira invocou ele. Porque Saul estava com um grande problema. Os filisteus guerreavam contra ele e Deus já não falava mais com ele. Deus não dava assistência a ele porque ele tinha cometido erros. Ele não matou Amaleque, ele recebeu o despojo e ele sacrificou, que não era para ele fazer, o que ele não podia fazer, ele fez, sacrificar. Porque quando Samuel falou para ele esperar 7 dias, passou aquele tempo, Samuel não chegou, e ele resolveu sacrificar o Senhor, e Samuel resistiu a ele, que não era dele o que ele tinha que fazer, mas sim o sacerdote Samuel. E ele fez isso. Cometeu esses 2 grandes erros. Desobedeceu a Deus 2 vezes, quando sacrificou e quando não cumpriu a palavra do Senhor para exterminar Amaleque totalmente, para não deixar vivo nem um animal, matar todos, exterminar totalmente a raça de Abimeleque. Ele não fez. E Deus se irou contra ele. Deus se apartou dele. Deus deixou ele sozinho. E agora ele viu todos os filisteus ali e ele resolveu invocar, perguntar a Samuel o que ele teria que fazer. Mas uma coisa nos chama a atenção aqui, irmãos, é a esse respeito. Que Samuel disse: como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará à mão dos filisteus. Veja o que Samuel disse, que ele e os seus filhos estariam com ele. Veja só que Jonatas, ele fez uma aliança com Davi. Uma aliança com Davi. Jonatas, diante de Deus, era uma pessoa correta e Deus o amava muito, porque ele fez uma aliança com Davi. Ele livrou Davi das mãos de Saul algumas vezes. Então, tem 2 casos aqui na Bíblia, irmãos. No capítulo 6 do livro de Apocalipse, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, quando ele abre ali o livro, desata o livro e abre o primeiro selo, e vem um cavaleiro, num cavalo branco, que ele tinha uma coroa,
e foi-lhe dado uma coroa para que ele saiu vitorioso. E para vencer, já vi gente dizer que ali não é Jesus, é Satanás. Quando se fala ele saiu vitorioso e para vencer, irmãos, aqui se está falando quando Jesus ainda estava no céu, quando ele foi escolhido. Entre todos ali, entre todos os anjos no céu, ele foi escolhido. Então ele saiu vitorioso. E para vencer. Jesus ali estava, quando ele abriu, estava contando a sua própria história. Que nós temos 3 cavaleiros em diante. Então na Bíblia nós temos dragão, besta e falso profeta. São 3. Não tem quarto. Não tem 4. É igual a coisa que eu já vi muitos irmãos orando. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem uma quarta pessoa? A pessoa está pedindo para quem? Se são 3. Tem uma quarta pessoa? Então são erros que se cometem, irmãos. São erros que se cometem e nós passamos esses erros para a igreja. Nós passamos esses erros para a igreja. Como tem pastores, dirigentes, que não aceitam a palavra, não é? Esta palavra que nós temos na Bíblia. Predestinação. Eles não aceitam que nós somos predestinados. Mas Jesus disse, não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E quando Jesus diz lá, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós somos predestinados para a salvação, porque Deus já viu em nós. Como o caso, nós viemos do futuro, nós já existíamos, irmãos. Para Deus, nós já existíamos, nós viemos do futuro para habitar nessa terra. E Deus nos escolheu para isso. Portanto, irmãos, nós devemos falar tudo com sabedoria, com entendimento. Como é que nós vamos dizer que aquele cavaleiro, do cavalo branco, no capítulo 6 do Apocalipse, é Satanás? Que conhecimento de causa nós temos para falar isso? Nós precisamos, irmãos, buscar a Deus para que Deus nos dê entendimento e sabedoria. Como está ali escrito aqui, no capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Essa palavra vitorioso não cabe a Satanás. Onde é que Satanás teve vitória? A Bíblia não diz em lugar nenhum. Ele sempre foi derrotado. Foi derrotado lá nos céus. E pela última vez, ele foi derrotado no Calvário. Que eu quero aqui, irmãos, falar a batalha final. Ele foi derrotado no céu uma vez. Foi derrotado na terra outra vez, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Então ele não foi vitorioso em lugar nenhum. Essa palavra não cabe a Satanás. Essa palavra cabe a Jesus, o nosso grande Salvador e Redentor das nossas almas. Então, irmãos, eu digo aos irmãos que aqui não foi Satanás que veio. Porque naqueles tempos, irmãos, não precisava Satanás disto. Não precisava. Hoje ele faz isso. Quando se vê nos centros espíritas, invocando pessoas, invocando os mortos, aí é que Satanás vem com a fala daquela pessoa para enganar as pessoas. Aí ele se incorpora na fala daquelas pessoas para dizer para os seus familiares que
é aquela pessoa que veio falar com os seus familiares ou naquela sessão. Porque Abraão disse: existe um grande abismo entre vós e nós. Portanto, se alguém quisesse passar de lá para cá, não poderia nem daqui para lá, porque existe um abismo. Então não pode. Quem está no inferno não volta mais aqui, irmãos. E quem está aqui agora, nesse momento, no tempo de Jesus, também não volta mais. Não volta. Ali foi um caso isolado, irmãos, que aconteceu. Foi um caso isolado. Em lugar nenhum mais na Bíblia se encontra isso. Somente ali em Samuel. Mas ali eu garanto para os irmãos que foi realmente Samuel que veio. Assim como Elias e Moisés veio a Jesus lá no monte. E por que Samuel não poderia vir também? Irmãos? Por que Samuel também não poderia vir? Mas ali eu garanto para os irmãos que foi Samuel que veio. Irmãos, uma coisa nós temos que entender. Salvação é algo muito importante. E salvação, ela é para todos aqueles que queiram. Agora, irmãos, para os obreiros, aqueles que são obreiros, irmãos, tem que ter conhecimento dentro da palavra de Deus, para não mentir, para não enganar, porque nós não podemos enganar ninguém. Nós temos que falar a palavra genuinamente pura, a palavra certa, a palavra vinda de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos, irmãos, para nós realmente ser usados por Deus na palavra, nós temos, irmãos, que sermos separados deste mundo para Deus. Nós temos que abandonar os prazeres deste mundo para que Deus nos possa usar e chegar até o dia final e entrar nas portas da cidade santa, na cidade de luz que o Senhor Jesus preparou para todos nós. Portanto, irmãos, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe e continue nos guardando, nos livrando do mal e nos dando sabedoria, irmãos, para que prossigamos nesta jornada que o Senhor nos fez trilhar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém, Jesus. Mais uma vez. Encerro este vídeo. Amém.